A oração de hoje será para o louvor da sua glória. Amém? Como nós podemos ter uma vida de louvor? Amém? Entendendo que nós vivemos para o louvor da sua glória. Aleluia. Se nós entendermos que nós vivemos para o louvor da glória dele, com certeza, irmãos, nós vamos ter atitudes, que vão corresponder a esse entendimento, irmãos, porque nós temos ações que são resultados de pensamentos, de entendimento. Amém, queridos? Se eu não entendo, logo eu não pratico, ou estou praticando coisa errada. Agora, quando eu entendo o que é certo, eu pratico o que é certo. Quando eu conheço, irmãos, aquilo que é certo, eu falo aquilo que é certo. E quando eu falo aquilo que é certo pela palavra, eu falo pela fé e eu crio coisas. Amém? Então, o Salmo de número 102, verso 18, diz: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo, diga assim, está falando de mim, aleluia, e um povo que há de ser criado, louvará o Senhor, aleluia, amém, glória a Deus. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Fomos criados, queridos, para o louvor da sua glória. Amém? Eu quero que você vá para frente um pouquinho em Salmos ainda, de número 150, verso 6. Salmo 150, verso 6. Aleluia, o último capítulo do livro de Salmos. Amém? Todo esse capítulo 150 de Salmos, irmãos, ele está falando sobre louvor, amém? Amém? Glória a Deus, amém, aleluia. Você quer ler sobre isso? Então vamos ler desde o verso 1. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças. Aleluia. Tem gente que pensa que dançar é pecado. Dançar é pecado se você dançar na carne, para louvar ao diabo. Agora, se você dançar no espírito, ou se você expressar com o corpo aquilo que vem a transmitir louvor para Deus, aí não é pecado. Amém? A Bíblia diz muitos homens, e mulheres também da Bíblia, que eles se expressavam dessa maneira. Inclusive faz parte, do povo, da cultura do povo hebreu e do povo judeu também, se manifestar dessa forma como louvor. Amém? Miriam dançou. Por quê? Porque ela estava sendo grata, irmãos, pela libertação, por quão grande, irmãos, poder Deus resgatou aquele povo do Egito. Amém? Então, olha só, louvai-o, voltando aqui um pouquinho, versículo 3, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Interessante que ele não diz todo homem. Interessante que ele não diz assim, todo pastor. Ele não diz assim, todo músico. Não, ele diz todo ser que respira. Ele vai muito além, irmãos, além inclusive do ser humano. Ele disse todo ser que respira, irmãos. E eu posso dizer para você que o mundo animal já faz isso. Amém? Ele louva o Senhor, irmãos. Ele desempenha o seu papel. Agora, queridos, cabe a nós também, como seres que respiram, louvarmos ao Criador, aquele que criou todas as coisas. Amém, queridos? Então, todo ser que respira, tem ser que respira aí? Louve ao Senhor, louve ao Criador. Amém, queridos? Irmãos, a palavra louvor em hebraico, yadá,
significa agradecer, glorificar. Tem uma outra palavra hebraica também para o louvor, que é tehilá, que significa músicas de louvor, hinos. Então, a palavra louvor, irmãos, tanto tem a ver, ela se usa, né, se vale da música como instrumento de louvor. Amém, queridos? Mas o que é o louvor? É expressões que enalteçam ao Criador. São expressões de elogio, de gratidão a Deus. Amém? São expressões de reconhecimento da grandeza de Deus e o quanto Ele é grande e poderoso, e Ele é tudo para nós. Amém? Isso é louvor. Agora, irmãos, o que é a palavra louvor em grego, né? Ainos. A palavra ainos em grego significa narrativa, discurso. Olha só como muda, né? Mas você vai entender aqui. Ou aineu, que significa exaltar, honrar a Deus. Então, se nós pegarmos, irmãos, o significado da palavra louvor, tanto no hebraico como no grego, nós vamos ver que é o que, irmãos? Louvor é um discurso ou elogio, palavras de adoração, de louvor, aquelas palavras de reconhecimento que enaltecem ao Criador. Amém? Então, a música, ela é um instrumento, mas o louvor começa já nas palavras, amém? Naquilo que sai da nossa boca, aquilo que é expressado no nosso corpo. Aleluia. Amém, queridos? Sabe, o louvor, ele pode ser transmitido sem palavras. E agora? Com atitudes. Amém? Com expressão, irmãos. Existe uma linguagem corporal que muitas vezes fala mais alto do que a voz, do que as palavras. Não é verdade? Então, irmãos, as expressões de louvor, irmãos, louvor é isso. No dicionário Aurélio da língua portuguesa, louvor significa elogio, glorificação ou exaltação. Isso é significado do Aurélio, né? Então, irmãos, olha só. Cada vez que eu abro a minha boca para exaltar, para glorificar, para elogiar, para transmitir palavras de gratidão e reconhecimento ao senhorio dele, isso é um louvor. Amém? Então, irmãos, veja bem que interessante. Eu falei aqui, estou dando uma introduzida, né, para nós avançarmos aqui para um outro assunto também relacionado ao tema vida de louvor. Mas olha só que interessante. Eu cresci ouvindo que quem louvava na igreja eram os levitas, né? Eram os levitas. Mas, queridos, a palavra levita, ela é originada lá do povo hebreu, irmãos, tá? Do povo hebreu, existiam 12 tribos. E uma das tribos, ou seja, 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó. E um deles se chamava Levi. E esse filho de Jacó, que se chamava Levi, depois Jacó foi mudado o nome para Israel, amém? Ficou responsável pelo templo, pelo sacerdócio, amém, queridos? Pelo templo, pelo tabernáculo, pelos sacrifícios, por ministrar no templo, pela parte espiritual, amém? Então, levitas, a palavra levitas vem desse povo. Agora, aí, o que eu vou perguntar para você? Por exemplo, existe algum levita aqui? Só se você for descendente da tribo de Levi. Senão você não é levita, mesmo que você seja músico. Amém? Ser levita não quer dizer ser músico. Até porque lá na tribo de Levi, tinha aqueles que eram responsáveis pela música e aqueles que eram responsáveis pelo sacrifício. Amém? Aqueles que eram responsáveis pelo fogo, pelo altar do incenso, pela mesa dos pães da propiciação, pela arca da aliança. Amém, irmãos? Então, esse é a tribo de Levi. Então, daí vem os levitas. Então, irmãos, se não for descendente, for um judeu, descendente da tribo de Levi, não é levita, mesmo que seja músico. Amém? Então, o que é a música, irmãos? Música é um instrumento de louvor, um instrumento poderoso, que não começou aqui na terra. A música é um instrumento de louvor, tão poderoso, irmãos. Sabe por quê? Porque ela começou lá na glória.
No céu, irmão. Ela é um instrumento poderoso, maravilhoso. Ela prepara, irmãos, um ambiente de adoração. Hoje eu quero falar um pouquinho também da diferença de louvor e adoração. Tem gente que faz uma salada e mistura tudo, não é? E é tudo a mesma coisa. Mas existe a diferença entre louvor e adoração. Pelo próprio significado da palavra louvor, você vai perceber que quando eu falo de elogio, você pode entender também que pode se elogiar qualquer outra pessoa também. Amém? Um dom natural, uma habilidade inclusive. Agora, quando se fala de adoração, aí não, aí a adoração é exclusiva. Amém? Glória a Deus. Você está sendo abençoado aí? Eita glória, aleluia. Então nós falamos, irmãos, que ficou claro essa questão de Levi, né? Então nunca mais você acha assim, o levita ali. Não, irmãos, levita é da tribo de Levi lá. Aqui é um ministério de música. Nós também não podemos chamar ministério de louvor, porque toda a igreja foi chamada para louvar. Amém? Todo ser, queridos, aqui está escrito todo ser, amém? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se é todo ser que respira, quem dirá é a própria igreja. Irmãos, isso faz parte, é o nosso estilo de vida, louvar ao Senhor. E não é só quem é músico ou quem é cantor, é todo crente. É todo filho de Deus que tem que louvar ao Senhor. Mas como é que é com música? Eu não sei cantar, pastor, mas aí é que está, irmãos. Eu acabei de falar que a música ela é um instrumento de louvor, ela não significa o louvor em sua totalidade. Amém? Eu não sei cantar, mas eu sei falar. Eu sei me expressar. Amém, queridos? Aleluia. Então, ficou claro essa? Então é um ministério de música, porque ministério de louvor, todos nós fizemos parte. Você faz parte do ministério de louvor? Tudo bem, irmãos, é um linguajar crentez, né? Tudo bem, não tem problema, irmãos. Não vamos radicalizar, né? Mas só para você entender o que a Bíblia fala sobre isso. Amém? Então, chamados para louvar é toda a igreja, todos nós. Vida de louvor. Amém? Vamos avançar, irmãos. Eu quero que você abra lá em Efésios capítulo 1, verso 12. Nós falamos do tema da ministração dessa noite, que é para o louvor da sua glória. Aleluia. Para o louvor da sua glória. Efésios 1, verso 12. Você já abriu ali? Eita glória. Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso, capítulo 1, verso 12, diz: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Irmãos, nós fomos criados para o louvor da glória dele. Interessante que aqui diz para o louvor da sua glória, né? É porque se é para o louvor da sua glória, é porque tem louvor para outra coisa. Amém? Mas ele diz que nós fomos criados para o louvor da glória dele. Então nós devemos ter uma vida de louvor. Mas sabe, irmãos, quando eu falo assim, que nós para o louvor da sua glória, que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, nós temos que entender o seguinte: o que louva ao Senhor é aquilo que glorifica Ele. E o que glorifica Ele? Aí é que está. Quando eu sei que eu estou louvando ao Senhor, se aquilo que eu estou fazendo glorifica ao Senhor. Eu estou tendo algumas atitudes que não trazem glória nenhuma para Deus. Então, peraí, que louvor é esse? Não é louvor para a glória dele, amém? Você está comigo? Você está sendo abençoado? Vamos manter aquele combinado, né? Amém? Você já conhece. Glória a Deus. Aleluia. Então é assim, irmãos, eu estou louvando quando o nome do Senhor está sendo glorificado através da minha vida. Não apenas com a música. A música, como eu falei aqui, é um instrumento poderoso que começou lá no céu, vai dar continuidade aqui até Jesus voltar, e depois que Jesus voltar, vai continuar lá na glória. Amém? É maravilhoso, irmãos. Aleluia. Eu gostaria muito, irmãos, muito, muito de ter esse chamado, esse dom para cantar, irmãos, assim, e tocar instrumentos, violão,
Mas, irmãos, eu não sei se eu estou orando pouco, é porque realmente eu não fui chamado para isso. Mas eu vou me apoiar na Bíblia, né? Que diz que uns foram chamados para uma coisa, outros foram chamados para outra. Mas eu quero ainda me esforçar para, né, aprender aí, tocar. Eu sei que é possível, irmãos, amém? Porque tudo é possível ao que crê. Então, se você crê e faz, vai em direção, você vai conseguir. Amém? Então, porque se muitos podem, por que eu não posso, né, irmãos? Aleluia. Só porque eu não tenho cabelo? Não, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o que glorifica, o que louva o Senhor é aquilo que traz glória para Deus. Não é somente na parte da música. Nós vamos falar mais sobre isso. Tá certo, irmãos? Você está sendo abençoado aí? Que bênção, né? Agora, irmãos, olha só. Qual que é a diferença de louvor e adoração? Nós falamos do significado da palavra louvor, que é um elogio, não é? Amém? E isso pode acontecer, inclusive, em outra direção. Nem todo mundo que está cantando está louvando. Amém? Nem todo mundo que está falando algumas coisas, mesmo que esteja falando de Deus. Você pode estar falando de Deus, mas não está falando para a glória de Deus. Aí não é louvor. Agora, adoração, irmãos, somente a Deus adorarás. Deus não divide a sua glória e a adoração com ninguém. Então, queridos, eu vou dizer para você uma coisa, o louvor, até interessante, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, irmãos, tudo aquilo que for louvável, amém? Vamos ler lá, abra lá, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, depois nós voltamos. Filipenses é um pouquinho para frente de Efésios aí, irmãos, bem pertinho. Filipenses capítulo 4, verso 8, você achou? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, olha só, irmãos, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Talvez a sua versão falou mais de louvor, né? Tudo que é louvável. Tem alguém que tem essa versão? Tudo que é louvável. Tem uma versão que diz tudo que é louvável. Irmãos, olha só, seja isso que tome o vosso pensamento. Então, o que louva a Deus, irmãos? Está falando aqui, ó, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que possui virtude, amém? Aleluia. Olha só, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, o louvor, ele não é apenas quando sai da nossa boca. É aquilo que também ocupa o nosso pensamento. Por isso, vida de louvor e não momento de louvor. Eu estou antecipando aqui aquilo que eu ia falar já, mas para você entender. Você entendeu que louvor assim, ó, o elogio você pode fazer esporadicamente, né? Mas adoração é somente a Deus. E louvor você pode elogiar alguém. Você pode elogiar uma liderança, você pode elogiar a empresa em que você trabalha, alguma instituição, algum líder, amém? Você pode elogiar. Agora, irmãos, inclusive o mais perfeito louvor para a glória de Deus é ao Senhor, amém? Mas adoração não, adoração é somente a Deus. A nenhum outro mais e também a nenhuma coisa mais. Se você entendeu. A Bíblia diz que somente ao Senhor adorarás. E somente a Ele darás culto. Jesus, inclusive, falou isso, né? Na tentação, lá em Mateus capítulo 4, ele fala sobre isso. Quando Satanás vem tentar ele. Amém? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a Ele renderás culto. Então, irmãos, a adoração é só para Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Irmãos, se alguma coisa na nossa vida toma o lugar de Deus, aí é possível que aquilo possa estar sendo um objeto de adoração.
Irmãos, não pode, irmãos, qualquer coisa na vida, e às vezes existe uma tendência, irmãos, do ser humano a adorar o objeto. Mas não, irmãos, nós precisamos adorar aquele que é dono do culto, aquele que é o Criador. Nada pode ser objeto de adoração, somente ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, mas por que eu estou falando isso? É verdade, irmãos, alguns adoram casa, alguns adoram carro, alguns adoram a conta bancária, alguns adoram alguma coisa que faz na vida. Mas sabe, queridos, nada disso deve ter o lugar do Senhor, somente o lugar dele é só dele. Amém? Então, você percebeu a diferença de louvor e adoração? Mas nós vamos aprofundar ainda mais, vai ser muito bom. Então, eu já falei aqui, irmãos, e o que é a adoração? A adoração é prostrar-se, reverenciar, prestar culto, curvar-se. Isso é adoração. Amém, queridos? Isso é adoração, irmãos. E quando você une o mais perfeito louvor com a adoração, irmãos, é maravilhoso. E sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A adoração e o louvor, eles andam juntos. Porque não tem como alguém adorar de verdade, ser um verdadeiro adorador, como Jesus falou lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, né? Ele está falando para aquela mulher no poço de Jacó. Né? Ela pede de beber, e ele pede de beber, e ela pega depois e pede para ele e fala assim, não, quem sou eu? Tu que tem que me dar dessa água, né? Aí ele fala assim, aí ele pega e fala, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmão, só se pode ser um verdadeiro adorador se for alguém que louva o Senhor. Amém? Se for alguém que realmente... Porque começa, irmãos, o louvor... Lembra que nós falamos até, inclusive, do instrumento da música? Mas o louvor, ele começa a atrair um ambiente, uma atmosfera de uma unção tão gloriosa, que daqui a pouco a adoração está sendo tão maravilhosa, irmãos, que não sei se o céu desceu ou se nós subimos. Amém? Então o louvor, ele vai começar a preparar esse ambiente. Então é como se começa a se colocar. Eu cheguei na igreja, olha, você sabe, irmãos, que nós devemos ter uma vida de louvor. E às vezes nós temos não podemos ter essa mentalidade de que, eu vou para a igreja para louvar o Senhor. Não, eu tenho uma vida de louvor, eu vou para a igreja para celebrar com os meus irmãos. Amém? Então, o que acontece? Eu chego aqui, mas vamos supor que você passou um dia que não foi fácil. Um dia que parece que sugou assim tudo as suas energias. E você chegou aqui, parece que você chegou oco aqui, sequinho. Só parece, irmãos, porque o Espírito Santo nunca sai de você. Amém? Mas você entende o que eu estou falando, né? Assim, cansado fisicamente, mentalmente, na alma, amém? O seu espírito é forte, é novo, mas a alma muitas vezes, o corpo, né? Você entende, irmãos? Aí você chega aqui, aí se dependesse do teu corpo e da tua alma, você não fazia nada. Né? Tem até uma propaganda, não sei se vocês já viram, não sei se é uma propaganda, um vídeo, em que a pessoa está no sofá e parece que o sofá suga ela, assim, ela desaparece no sofá, fica... Vocês já viram isso ou foi só eu? Não viram? Ninguém viu, irmãos. Viu? Opa, pelo menos um aqui, né? Então assim, a pessoa senta no sofá e parece que ela vai entrando para o sofá assim, conectando, né? Então, irmãos, tem dia que parece que vai acontecer isso, mesmo quando você entra na igreja, né, com a cadeira. Mas não pode, irmão. Você não pode ser um com a cadeira, você tem que ser um com o Senhor. Amém? Então, irmãos, você precisa ter atitudes que expressam louvor e adoração ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, vai começar assim, dando um glória a Deus mesmo sem vontade. Por quê, irmãos? Porque o seu espírito, ele quer dar. Ele quer dar, irmãos. Mas muitas vezes a alma racional, né, fica ali, o que o fulano vai pensar de mim se eu der um glória a Deus aqui meio alto? Né? Se eu der um glória a Deus misturado com aleluia aqui, vai me chamar de doido. A razão, isso é a alma, né? E o corpo, então, o corpo tem, né? Parece que tem que pegar essa mão para levantar a outra, né?
não quer fazer nada. Mas, irmãos, quando você começa a se erguer por dentro, pelo Espírito, irmão, ser guiado pelo Espírito, você vai começar a falar mesmo que seu corpo não queira. Aí você vai falar, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom em todo tempo, glória ao nome do Senhor, Ele é o Criador, Ele me resgatou, Ele me transportou de império de trevas, hoje eu... E você começa a falar, e aí isso é o louvor, louvor, começou já na oração, né? Pai, eu estou aqui, Senhor, Tu conheces o meu coração, minha estrutura, mas eu te amo, Senhor, Tu tens cuidado de mim, e você começa a orar, a louvar o Senhor através das palavras. Daqui a pouco começa a música, o instrumento poderoso do louvor, e você começa e entra naquele ambiente, irmãos, naquela atmosfera, e você continua louvando ao Senhor. Daqui a pouco, irmãos, você já passou de um nível para um outro nível de adoração. Daqui a pouco tem uns que estão prostrados, outros que estão rendidos, amém? Estão curvados diante da grandeza do nosso Criador. Amém? Aleluia. Mas sabe, irmãos, é assim que acontece. Então, quanto mais glória você manda para cima, mais glória você vai viver aqui embaixo. Amém? Esse ambiente vai tomando você, irmãos, porque o céu está dentro de você. É preciso muitas vezes chacoalhar aí para poder a operação do céu acontecer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então a música é um instrumento poderoso de louvor. Mas nem sempre que se canta, está se louvando. Porque dependendo, por exemplo, se estiver cantando aquilo que não está alinhado com a palavra, não está louvando. Se estiver cantando, amém, queridos? Só da boca para fora, não está louvando. O louvor, irmãos, ele é quando você canta, amém? Entendendo que você está cantando, está naquela conexão maravilhosa com o Senhor. Amém? Isso é o louvor. Amém? Eu quero que você abra lá em Mateus 15, 8. O mais perfeito louvor flui de dentro para fora, hein? Não de fora para dentro. Aqueles que, irmãos, não podemos ficar dependendo de coisas externas para louvar. Nós temos que louvar, irmãos, porque dentro de nós existe já os céus dentro de nós, o Espírito Santo, irmãos. Aleluia, amém? Então nós temos tudo que é necessário para adorarmos, louvarmos ao Senhor. Eu falei Mateus 15, 8, né? Mateus capítulo 15, versículo 8. Você já achou? Irmãos, eu não ia ler, eu ia só ler esse versículo, mas eu vou ler o contexto, porque o Espírito Santo me direcionou aqui para explicar uma coisa, amém? Mateus capítulo 15, né, versículo 1 em diante, diz assim, ó, então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha só, irmãos, pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Versículo 5, mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esses jamais poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Agora, eu quero dar uma pausa aqui, irmãos. Jesus está aqui censurando, ele está corrigindo, ele está realmente criticando, irmãos, os fariseus, os escribas, os religiosos da época, porque eles estavam dando mais importância a uma tradição religiosa do que ao verdadeiro mandamento, ao verdadeiro significado do mandamento, amém, irmãos? Da palavra de Deus. Aí eles pegaram, viram ali os discípulos do Senhor, né? Comendo, foram comer e não esqueceram de lavar as mãos, ou não lavaram, estavam comendo. Então eles estavam mais preocupados em criticar eles, amém?
em criticar eles porque eles tinham comido sem lavar as mãos. Ah, porque aqui e tal, diz aqui. Mas Jesus foi muito claro em dizer assim, ó, e tá, mas e aí? Isso aí é tradição. Amém? Isso é tradição. Não, vocês estão dando importância à coisa errada. Irmãos, olha só o que ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Agora no versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja bem, irmãos, tem uma outra passagem na Bíblia que diz assim, olha, ele diz assim, ó, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Amém? Na antiga aliança, eles ofereciam sacrifícios, eles tinham muitos sacrifícios e pouca misericórdia. Era muito sacrifício ao Senhor, mas qualquer coisa que eles pudessem, eles estavam matando. E sabe, irmãos, ele falou assim, olha, misericórdia eu quero, e não sacrifício. O verdadeiro significado, irmãos, da palavra de Deus, irmãos, é o amor, é a misericórdia, é a compaixão. E aí aqueles homens estavam criticando, e Jesus falou muito bem, citando o profeta Isaías, diz, este povo honra-me com os lábios. Ele diz, mas o seu coração está longe de mim. Então o verdadeiro louvor flui de dentro para fora, flui do coração, flui do Espírito. Amém? Aleluia. Então nós precisamos cada vez mais ser guiados pelo Espírito para nós termos uma vida de louvor. Amém, queridos? Aleluia. Então, se Jesus falou, esse povo me honra com os lábios, ele fez questão de, inclusive, reforçar a profecia, é porque tem pessoas que acham que estão louvando ao Senhor somente com a boca. Mas se o coração não estiver acertado, irmãos, precisa o coração estar acertado. Não apenas aquilo que sai da nossa boca, mas o coração, a intenção daquilo que nós estamos fazendo. Imagina, irmãos, o que é uma vida de louvor? Tá? O camarada passou o dia inteiro roubando, xingando as pessoas, né? Tendo proveito aí em qualquer situação que aparece, né? Não dando valor para ninguém, simplesmente querendo se aproveitar de todo mundo. Aí chega no final do dia, ele pega, eu vou fazer uma boa ação, né? Eu vou lá, vou comprar uma cesta básica, vou levar lá para uma família que está necessitada. Aí eu te pergunto, irmãos, isso é uma vida que louva a Deus? Mas ele entregou uma cesta básica lá, fez uma boa ação lá, entregou para uma família que precisa. Isso não, irmãos. Isso ali, é exatamente essa a diferença entre uma vida de louvor e um momento de louvor. Aquele momento de fazer aquela atitude boa, até né, foi louvável a atitude, mas ele não é uma pessoa que tem uma vida de louvor, e isso não glorifica a Deus. Em outras palavras, o que Jesus falou aqui foi o seguinte, hipócrita. Então, o que é, irmãos? Quando nós temos uma vida de louvor, qualquer situação, irmãos, a gente vai fluir natural. Amém? Então, irmãos, é como, por exemplo, a música. A música, ela não deve ser um momento de louvor. Ela deve ser uma continuidade. Ela é um instrumento de uma pessoa ou de mais pessoas que tem uma vida de louvor. Amém? Então, aqui nós temos o momento da música, né? O que acontece? Não é somente esse momento aqui que é o momento de louvor. Na verdade, irmãos, a música é o instrumento de pessoas que têm uma vida de louvor. Acorda e ele está louvando ao Senhor. Não é cantando, irmãos. Imagina a pessoa, né? Acordou cantando, vai para o trabalho cantando, fica só cantando o tempo todo, cantando. Tem pessoas que é assim, né? Mas eu digo, o tempo todo, imagina. Né? Não tem como, né? Ou a pessoa dorme cantando também. Né? Não tem como. Tem momentos que você não vai estar, irmãos, mas uma vida de louvor é através de atitudes, de comportamento, de uma vida de caráter. Irmãos, Jesus falou, é sim ou não, a vida do crente.
Uma vida de louvor é exatamente isso, não tem meio termo, é sim, sim, é não, não, é verdadeiro, é justo, é louvável, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que compra e paga, é uma pessoa que honra com a palavra, honra com os compromissos, é uma pessoa que marca e cumpre. Amém? Isso é uma vida de louvor. Aleluia! Glória a Deus! Você está sendo abençoado aí? Aleluia! Então, é algo de dentro para fora, do coração. A nossa vida precisa respaldar. Ah, mas eu canto muito bem, eu sou assim uma cigarra. Né? Eu sou vamos usar um passarinho, não uma cigarra, né? Um passarinho, como um passarinho bom, que tem um canto bonito, um trinca-ferro, um canário. Eu sou um canário, né? Eu canto lindo, né? Não, mas não é só isso, isso faz parte, é um instrumento, ok? É um dom, é um talento, é uma vocação, é algo maravilhoso. Mas o que louva a Deus é você ter uma vida de louvor, é quando você acorda de manhã, mesmo que você esteja cansado, não importa que hora você foi dormir, você vai tratar bem as pessoas com que você vai se relacionar naquele momento. Ah, não, é porque eu sou assim, quando eu acordo com as 4 patas. Não, é o meu jeito. Quer dizer que o fruto do Espírito é para você frutificar só no final do dia, não no começo? O fruto do Espírito é desde quando você acorda. Amém? Então não, irmãos, você vai acordar, irmãos, e vai olhar no espelho, mesmo que você esteja... Não importa, irmão, com aquela cara toda amassada, né? Cara de chineque. Vocês já ouviram chineque? Não importa, irmãos, você vai procurar ali, se você é casado, o seu cônjuge, vai dar um beijo, depois de escovar o dente, né, irmãos, por favor, né? Vai dar um beijo, um abraço, entendeu? Nos seus filhos. Mas você vai, antes de ir para o trabalho, você vai fazer isso. Você vai ter essa vida, não importa, irmão. Eu fui dormir 4 horas da manhã e acordei às 6. Aí eu acho que eu tenho o direito de simplesmente sair dando com os pés, porque eu estou cansado, não dormi. Vai frutificar no Espírito, crente. Vida de louvor, irmãos, é uma vida de louvor, não são momentos esporádicos de louvor. Não, em um momentinho eu vou ali louvar, né, levantando as mãos para o Senhor, aleluia. Mas aí sai daqui, bate na mulher, a mulher xinga o marido, desrespeita o marido, os filhos desonram os pais provocam a ira dos filhos. Isso não é uma vida de louvor, amém? Uma vida que louva a Deus é em todo momento, irmãos. É no trabalho, é na escola, é na rua, é no trânsito. Amém? Glória a Deus. Então é de dentro para fora, irmãos, e nós temos tudo que é necessário. Aleluia. Eu quero que você abra lá, irmãos, Efésios 5,18. Efésios 5,18. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5,18, irmãos, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, irmãos, ele diz assim, ó, esse versículo é muito conhecido, né? Todos conhecem? Muito conhecido, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Essa palavra dissolução é contenda, briga, divisão, sabe? Tem gente que é assim, enche a cara e aí se torna o valentão, ou a valentona, né? É a corajosa e tal, e sai brigando com todo mundo, né? Então diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, irmãos, como eu posso me encher do Espírito? Ele vai dizer ali, vai continuar. Existe uma vírgula depois do enchei-vos do Espírito. Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, olha só, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre, irmãos, olha só, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não é só agradecer na hora da bonança, não, é dando sempre, né, amém, irmãos? Dando sempre graças por tudo, a Bíblia diz. Aleluia. Amém? Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor. Tem gente que é muito bom, né, em
querer que as outras pessoas se sujeitem a ele, mas ele se sujeitar a alguém está fora, né? Irmãos, é se sujeitar uns aos outros, no amor e no temor de Cristo. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, né? Mateus agora, vai lá para Mateus capítulo 2, verso 10. Mateus 2, 10. Você está sendo abençoado? Aleluia, glória a Deus. Mateus 2:10, irmãos, diz assim. Isso é interessante, né? Agora eu quero falar aqui, irmãos, eu vou dar duas referências, nós estamos falando de algumas referências de como nós podemos louvar a Deus. Amém? Aqui eu falei um pouquinho sobre Efésios, aqui também em 5:18-20, falando, cantando, louvando, amém? Entoando palavras, gratidão, palavras que honram ao Senhor. Isso aí são formas de louvar ao Senhor. Amém? Agora vamos ver mais algumas formas de louvar ao Senhor. Mateus, eu falei, 2:10, isso? E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Lembra que o significado de adoração é prostrar-se? Olha só, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém? Olha só, irmãos, a forma de louvor, forma de adoração também inclui ofertas, dízimos e ofertas. Tem gente que não podemos ser apenas especialistas em louvar cantando. Temos que ser especialistas também em louvar, adorando, honrando ao Senhor, inclusive com nossos bens. Amém? Glória a Deus. Imagina aqui, irmãos, assim, se nós pegarmos, né, e fôssemos querer pagar a conta cantando, né? Aí vinha a conta de luz, aí o pastor não ia querer cantar sozinho lá na RGE, então eu vou levar o povo tudo comigo, a igreja, vamos todo mundo ir lá na RGE cantar para ver se paga a luz. Amém? Então tem coisas, irmãos, cada coisa no seu devido lugar. A conta se paga com dinheiro, irmãos, amém? Então, como que nós louvamos e adoramos ao Senhor? Também com finanças. E esses homens, aqui a Bíblia diz que esses homens, esses sábios, eles vieram do Oriente, de longe, irmãos, quando eles viram que a profecia estava falando que o rei dos judeus nasceria. Então eles viram a estrela que estava apontando, o rei dos judeus está para nascer. E eles saíram do lugar deles e foram em direção. Andaram uma distância muito longa para chegar. E quando eles chegam, irmãos, na casa onde Jesus estava, vendo a mãe, vendo o menino, eles se prostraram e adoraram ao Senhor. E qual que foi os elementos de adoração? Eles se prostraram, adoraram, se curvaram, reverenciaram e honraram o Senhor com seu ouro, incenso e mirra. Mas por que isso, irmãos? José e Maria não precisavam de alimento, não precisavam de alimentar o bebê, não precisavam vestir o bebê, não precisavam, né, irmãos, amém? Então ele precisava, e eles honraram ao Senhor, ao Rei dos Reis, a Jesus, com ouro, incenso e mirra. Então, irmãos, dízimos e oferta também é louvor e adoração. Aí tem gente que quando chega na hora da oferta, parece que o culto, né? Não, agora não é um momento espiritual. O momento espiritual era na hora da música, na hora da palavra. Irmãos, o momento de dízimo de ofertas é tão espiritual quanto o momento da música, o momento da oração, o momento da palavra. Amém? Glória a Deus. Você está sendo abençoado? Agora abra comigo em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, também para reforçar uma outra referência. Aqui em Mateus nós demos uma referência de adoração, de você adorar a Deus com os seus dízimos e ofertas. E agora nós vamos usar um texto que vai nos mostrar como, quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos honrando ao Senhor. Amém? Então é Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz: honra ao Senhor com os teus bens. Ele está falando assim, honra o Senhor com um sorrisinho apenas. Honra o Senhor só com a sua cara bonita.
Honra o Senhor somente com o seu canto, com sua bela voz. Não. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí tem uma promessa, irmãos, verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Aquele que assim faz, irmãos, Deus não deixa faltar. Amém, queridos? Está sendo abençoado? Agora eu quero que você vá para lá, nós estamos avançando aí para Hebreus 13, 15. Hebreus capítulo 13, verso 15. Está lá no finalzinho, irmãos, mais lá para o final da Bíblia. Aleluia. Hebreus capítulo 13, verso 15. Nós falamos aqui que vai ter dia que você vai, parece que o teu corpo e a tua alma, o teu corpo é como se ele estivesse sendo atraído pela gravidade da Terra, como se fosse um imã, né? Você, se depender dele, tu não sai do lugar, tu não sai da tua casa, não sai do sofá, né? Ou quando você, muitas vezes, até vem na igreja, não quer sair da cadeira, muitas vezes, não é assim? Então, o corpo, muitas vezes, é isso, irmãos, ele vai agir dessa forma. Mas, sabe, irmãos, existe também um sacrifício que louva ao Senhor. Amém? E nem sempre sacrifício significa dor física. Às vezes o sacrifício pode ser uma dor emocional, ou um sacrifício, uma renúncia emocional, uma renúncia da razão, inclusive. Quando a razão está falando para você fica, e o Espírito está falando você vai. Né? Quando a razão está falando para você não dá, e o Espírito diz dá. Quando a razão diz assim, não faz, e você diz assim, e o Espírito diz faz. Amém? Você abriu lá, em Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, o significado da palavra sacrifício, na língua portuguesa, significa o seguinte, irmãos. Olha só. Renúncia em favor de alguém, privação de coisa apreciada. Renúncia em favor de alguém, privação de coisa apreciada. Ou seja, sacrifício muitas vezes, irmãos, significa renúncia. Quando eu tenho que renunciar a alguma coisa que eu gostaria, quando eu preciso fazer uma coisa que eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer, é um sacrifício. E a palavra sacrifício é exatamente isso. Sacrifício, irmãos, sabe o que é sacrifício? É quando você decide fazer aquilo que você não quer fazer. Amém? Sacrifício é quando você decide fazer aquilo que você não quer fazer, mas você vai fazer. Meu corpo, eu não quero, o meu corpo, a minha alma, eu não quero ir para a igreja, mas eu decido fazer. Então, é um sacrifício de louvor a Deus. Amém? A minha boca não quer abrir para cantar, mas aí o sacrifício você decide cantar. Então é um sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então o sacrifício é isso, irmãos, é a renúncia, é realmente... O sacrifício de Cristo, o que foi? Ele renunciar. A Bíblia diz, irmãos, que ele se despiu de toda a sua glória e tomou a forma de homem. Encarnou. Imagina, irmãos. Incorruptível. Deus. Amém? Eterno. Ele decidiu se sacrificar. E como ele fez isso? Renunciando. Ele disse que ele se despiu de toda a sua glória e tomou forma de homem para pagar o preço por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Então, vida de louvor, irmãos, é decidir viver uma vida em que cada atitude, reação, inclusive pensamentos, louvem e exaltem a Deus, independente da sua vontade. Amém? Olha só que poderoso, né, isso aí. É decidir viver uma vida em que cada atitude, irmão, mas não é só atitude, é o pensamento. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Lembra? Louvor e adoração é um culto.
Então, se eu encho a minha mente de porcaria, amém? Vai criar um monte de porquinho. Você entende, irmãos? Se eu encho a minha mente de coisa ruim, de coisa errada, eu vou fazer coisa errada, vou falar coisa errada. Agora, aí a pessoa pensa assim, não, sai cantando que é uma cigarrinha, canto, né? Oh, aleluia, né? Aleluia e tal. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sabe, irmãos, aí você canta essa música com os lábios, mas o seu coração está longe disso. Aí, por exemplo, você, o ministro de música, ou o pastor pede você, olhe para o seu irmão do seu lado, dá um abraço nele. Aí a pessoa só fica murmurando ali por dentro, né? Fica murmurando por dentro assim, mas esse pastor, né, tem que pedir para mim abraçar os outros, né? Não, irmãos. O louvor que adora, o mais perfeito louvor e adoração é quando é do coração. Não é apenas cantar. Amém? Eu preciso cantar. Somos corpo, e assim bem ajustado. E realmente, irmãos, crer dessa forma, falar dessa forma e agir dessa forma. Precisamos mais disso. Precisamos mais de vida de louvor do que de momentos de louvor. Amém? Vida de louvor é diferente de momento de louvor. Vamos aproveitar, se coloque de pé, o Ministério de Música, vem para cá. Aleluia! Vida de louvor, irmãos, está se referindo à existência. A existência, irmãos, tanto vida física, como também espiritual.